Olá, bom dia. Bom dia. Vamos começar mais uma live hoje. Aguardando aqui o pessoal. A Lívia já entrou. Cíntia. E aí? Deixa eu botar o fone de ouvido, que eu acho que fica melhor. O som. Oi, Lívia. Bom dia, Ricardo. Tudo Tô botando, bem? tô botando o fone de ouvido aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Beleza. Bom dia, pessoal. Aí. Que tal? Tá me ouvindo bem? Estamos. Estamos. Ok. Muito bom. Então Então, tá ótimo. o som tá ótimo? Beleza. Tá muito bom. Tá entrando aí Márcia, Pessoal entrando Márcia aqui. Carvalho, Sônia Rosenberg. Oi, Sônia. Wilson já Bom entrou. dia. Cíntia, bom dia. Então, hoje nós vamos conversar sobre os sem vergonhas. É, Você escolheu de forma proposital aí para sexta-feira esse tema? é o dia de, é o dia de jogar vergonha fora, né? É o dia É de o dia ficar sem oficial de perder vergonha. a vergonha, né? É, pois é, bem lembrado. Pois é. Então, vamos começar, né? Vamos. É, Esse tema, né, é um tema que cada vez quanto mais eu me aprofundo nele, mais eu me encanto, né? E mais eu percebo o quanto que a vergonha realmente é poderosa, quanto a sua capacidade de se esconder, né? E aí a gente não se dá conta do quanto que a vergonha está regendo o nosso funcionamento, né? O quanto que a vergonha está por trás das nossas ações ou das nossas não ações, né? Porque ela tem uma enorme capacidade de se esconder, né? E eu vou entrar um pouco mais nesse assunto, vou falar um pouquinho de uma questão que é um pouco complexa, mas eu acho que eu consigo transmiti-la de uma maneira mais simples e mais fácil de entender, né? Que é a questão de como é que ela consegue fazer parte, né, de um, de um sistema interno, né, onde ela se envolve com, ela que eu digo é a vergonha, né, ela se envolve com o trauma e com a culpa, né, formando um tripé, que é né, uma base para as nossas defesas, defesas de caráter, né, os nossos sintomas e as nossas dissociações, né? Uma das nossas maiores defesas é a dissociação, é a falta de contato, né? É não perceber, não perceber o quanto que nós estamos afetando e sendo afetados pelo nosso funcionamento na vida, né? Pelas nossas relações, relações com o mundo, relações com nós mesmos, né? E se a gente não integra a vergonha como um processo neurofisiológico, né, e suas manifestações psicológicas, né, a gente fica saltando de defesa em defesa, né, a gente fica recorrendo a soluções muitas vezes artificiais que não permitem que a gente realmente se abra, né? Se abra para quê? Para viver a vida como uma experiência, né? A maioria das vezes, a maioria das pessoas está vivendo a vida como uma idealização, como a busca de um ideal, né? Então você conhece uma pessoa, começa a se relacionar, né? É, Você está procurando o seu parceiro ou a sua parceira ideal, né?
Aí a gente no consultório escuta sempre a lista das decepções, né? Ah, e aí, como vai o namoro? Não, já acabou. Ou então estou pensando em acabar. E por quê? Não encaixa, né? Há um desencaixe. Eu não consigo amar essa coisa desencaixada, desencontrada, né? E a gente, quando a gente é, vê isso nos relacionamentos, né, na busca de uma relação amorosa, a gente vê que isso é uma projeção também de um desencaixe, de um desencontro que existe na nossa relação com nós mesmos, né? A gente também não se ama muito, né? A gente está sempre se criticando, achando que a gente devia estar um pouco melhor, né? Vou fazer uma plástica para tirar essa ruga, né? Vou consertar isso, vou consertar aquilo. Se a gente se der o trabalho de se perguntar, de observar quantos pensamentos críticos a gente tem por dia, né? Talvez um caderninho pequeno assim não dê para anotar, tem que ser um cadernão, né? Porque a gente está produzindo críticas contra nós mesmos, né? Ou criticando os outros, né? Dizendo, ih, que coisa feia, isso e aquilo, né? Criticar o governo, criticar tudo que está aí para ser, que é criticável por si só, é como um exercício, né, de atacar como defesa, né? E às vezes o ataque é uma defesa contra si mesmo, contra a sua percepção de fracasso em relação ao que a gente julga que deveria ser, né? A gente deveria ser melhor do que é, né? Então, e a gente também quer pessoas, procura através de relacionamentos amorosos, através de trabalho, profissão, né? A gente está sempre procurando fazer com que aquilo se encaixe numa idealização, né? Que é um negócio assim como você tentar enfiar um triângulo dentro de um círculo, né? Fica, ou então aquela figura, um hexágono, né, dentro de um triângulo, um negócio que não encaixa muito bem, né? E aí fica esse impulso, essa busca, essa procura, como se a gente vai estar melhor sempre amanhã, a gente vai estar melhor sempre numa outra condição. Ah, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais fama, quando eu conquistar um grande amor, quando eu for um profissional bem-sucedido, aí eu vou ser feliz, né? O relato das pessoas é, que vão nessa direção, muitas vezes é assim, olha, eu conquistei tudo que eu queria na vida, né? E o que eu sou é essa sensação eterna de fracasso, né? De que eu estou sempre buscando, né? Estou sempre querendo, esperando um dia melhor, né? Dias melhores virão, né? Então, tem umas pessoas entrando aqui dando uns ois, vamos dar oi, Cris. Cris, tem uma outra pessoa aqui que eu não consigo entender, SR Dan, né? Uhum. Então, a base desse funcionamento esperançoso, né? A base desse funcionamento de busca é uma base encouraçada, né? O que é a couraça? Como dizia Reich, né? São essas tensões crônicas que a gente tem no corpo, né? É curioso, quando a gente investiga o funcionamento biofísico de uma pessoa cheia de esperanças, né? Que está sempre projetando na realização desse eu ideal, né? O que ela o que ela traz no corpo é um conjunto de tensões, uma quantidade enorme, uma couraça muito forte, né? Pedir para uma pessoa assim respirar, se soltar, relaxar, é a mesma coisa que pedir suba essa montanha aqui de ponta cabeça, entendeu? Porque para muita gente isso é muito difícil. Então é exatamente essa base encoraçada biofísica, né? E que não deixa que a pessoa se afrouxe naquilo que ela é, né? E se desenvolva a partir do que ela pode experimentar, né?
Muitas vezes, esse relacionamento, por exemplo, que começa com essa busca de idealização, ele pode ir muito longe, ele pode durar muito tempo, né? Mas as pessoas vão colocando por baixo do tapete, o tapete é esse manto externo de aparências, né? As questões que envolvem a experiência em si, né? Às vezes eu escuto relatos assim, eu cheguei em casa tão cansada, trabalhei tanto o dia todo, aí fui eu, meu marido disse, tô querendo aquele seu macarrãozinho que só você sabe fazer, aí eu fui lá, exausta, fazer o molho que ele gosta, porque eu não posso decepcioná-lo. Quer dizer, você vê a experiência totalmente contrária ao que a pessoa acha que deve ser, né? Ela não pode decepcionar esse maridinho tão querido, que dá tantas coisas boas. O que a gente vê é esse desencontro, né? A pessoa não pode assumir que naquela hora não dá, né? Então, você imagina, a relação amorosa está baseada na possibilidade de que um seja o que o outro espera, né? O que o outro idealiza, e não Sim. aquilo que é de verdade, né? Aquilo que de verdade você é. Então, se você não consegue amar ou ser amada a partir da verdade, que é aquilo que se experimenta, né? Não estou falando de verdades filosóficas, religiosas, estou falando da verdade da nossa experiência, né? Daquilo que nós experimentamos. A gente não está amando de verdade nada, a gente está construindo um mundo Idealizações. um mundo ideal que não é possível de ser correspondido, é um mundo impossível, é um mundo fadado ao fracasso, né? A gente faz isso com os filhos, né? Os filhos fazem isso com os pais, né? Os filhos, quando entram na vida adulta, às vezes têm crises horríveis, porque eles percebem que eles não são o ideal dos pais, nem os pais são o que eles idealizam, né? Às vezes vem uma confusão danada aí, as relações se tornam muito confusas, porque todo mundo decepciona todo mundo, né? Porque, na verdade, ninguém se sente valendo, né, tendo valor por aquilo que é, né, por aquilo que nós de fato somos, né? Então, como é que é essa história? Desarmar esse labirinto, né, é descer à raiz do problema, né? A raiz do problema é tudo aquilo que formou essas divisões internas, né? A gente traz um acúmulo de frustrações, né? Um acúmulo de traumas, né? Um acúmulo de sentimentos de culpa, né? E de vergonha, né? O mecanismo da vergonha está implícito nesse funcionamento, né? De que maneira? A vergonha se instaura quando o prazer é inibido, é interrompido, né? No curso online sobre a vergonha que a gente está preparando, né, o Fabian fala muito bem sobre isso, né? Ele fala isso desde a perspectiva haitiana, né, que o impulso é inibido, né? Qualquer impulso, o impulso de buscar, né? O bebê, a criança, o adolescente vai sofrendo inibições, né? Ou por um sistema familiar repressivo, ou por uma falta completa de contato, né? Ou porque as pessoas estão presas nos seus personagens e não se veem, né? Uma das coisas que sustenta a possibilidade do eu se estabelecer, né, dentro de uma congruência com aquilo que se é, em que se valoriza a sua própria experiência, né, aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto, né, que é sempre uma inconstância, nunca é igual, né? A gente está sempre mudando, mas se a gente pode se reconhecer nessa impermanência, né, é a autoaceitação. E a autoaceitação começa com a aceitação das pessoas que nos recebem nesse mundo, né? Então, um bebê tem que sentir que ele é aceito, que ele é recebido como ele é,
né? Não adianta você olhar para um bebê e dizer assim, ah, minha filha querida acabou de nascer, vai ser uma especialista em marketing digital. Ai dela se tentar ser diferente, né? Se quiser ser outra coisa, né? Tem famílias onde os filhos são recebidos já com uma incumbência, né? Já com uma função, né? Ah, eu tenho 2 filhos, um deles tem um problema, ele vai ser uma carga quando os pais faltarem para o irmão ou para a irmã, então vamos ter mais um filho para dividir essa carga, entende? Então tem um plano, né? A gente nasce inscrito no desejo dos pais, né? E muitas vezes esse desejo traz essa armadilha, né? De que se você quiser ter uma vida diferente, se você quiser, né, ter uma vida própria, fazer escolhas diferentes daquilo que é esperado, supostamente esperado, ou explicitamente esperado, né? Você entra num estado de conflito profundo, né? E esse conflito pode ser vivido com ou sem culpa, por exemplo, né? E a gente pergunta, onde foi parar o sentimento de culpa? Né? Onde foi parar a vergonha quando uma pessoa disse, não, eu vou viver do jeito que eu quero, né? Ela precisa ela precisa de algum aditivo, ela precisa de um mecanismo de defesa muito forte para ela se sustentar na sua singularidade, né? Às vezes esse mecanismo de defesa é saudável, ele não é problemático, né? Ele só tem uma barreira dissociativa, né? Que eu não quero isso para mim, eu não quero ser assim, eu vou ser o que eu quero. E aí, em algumas situações, as pessoas somem de casa, né? Tem filhos desaparecidos, né? Outro dia uma amiga contou que perdeu o pai e a mãe já tinha ido, não, morreu o pai, depois morreu a mãe, aí tinha que achar um irmão desaparecido. Esse irmão estava há décadas desaparecido, entendeu? É um exilado da família, né? Nem sei se encontraram. Enfim, e aí tem esses processos que correm a revelia, né? Inventários, essas coisas. Porque as pessoas nunca só podiam se afastar muito para poder ter vida própria, né? Para poder existir e existir bem. Isso geralmente é calcado numa base dissociativa, né? A gente teria que examinar o corpo, né? O terapeuta haitiano precisa ver como é que o corpo dessa pessoa está funcionando para ver se ela realmente se libertou, né? Ou se ela criou uma dissociação muito profunda, né? E não está vivendo de fato uma condição prazerosa, ela está só vivendo numa outra condição ideal, né, para ela, né? Então, o que a gente encontra na base desse funcionamento, a gente pode resumir como um tripé, né? Assim, né? Uma parte do tripé é o sentimento de culpa, a outra parte é o trauma, a memória traumática, né? É todo o nosso histórico de trauma, né? E a outra parte é a vergonha. Então, esses três estão na base desse pilar aqui, né? O que tem em cima, né? O que emerge aqui são as defesas dissociativas, né? A possibilidade de não sentir, de não entrar em contato, de ficar indiferente, né? Ou de, enfim, racionalizar, se defender de algum modo, né? Os sintomas que se apresentam, como geralmente ansiedade, angústia, ansiedade ou depressão, né? E o caráter, que é a maneira de ser da pessoa. O caráter absorve energia, né? Então, a pessoa vive, por exemplo, se for um caráter mais agressivo, né? A pessoa vive um desafio, a vida para ela é um grande desafio. Ter uma empresa, fazer essa empresa ter sucesso. Então, isso está absorvendo a energia e aí ela está distante dessa base do tripé, né? Ela está vivendo o que o seu caráter tem, absorvendo o máximo de energia. É claro que estressa, fica confuso, muitas vezes tem problemas somáticos, né? Porque uma outra resposta a tudo isso, principalmente a dissociação, né? São as somatizações.
né? Então, a gente tem várias maneiras de expressar uma vida sem vergonha, né? Uma vida que está se realizando de algum modo, né? A vida que está se cumprindo o seu papel, está cumprindo o seu dever, né? Às vezes eu escuto a pessoa dizer, quando ela avança um pouco na terapia, o sintoma diminuiu já, não está incomodando tanto, né? Aí a pessoa diz assim, tudo que a minha vida é cumprir obrigações, pagar conta, entendeu? Fazer tarefas, né? Eu cumpro o meu dever, né? Sim, mas o que dá sentido à sua vida, né? O que faz você sentir que você vive uma vida boa, uma vida, né, prazerosa? Ah, quase nada, né? O dever, criar filho, né? Ser um bom profissional ou uma boa profissional, ser uma boa mãe, um bom pai. A pessoa vive esses personagens e carrega dentro de si a percepção do vazio, né? O Reich chamava a atenção disso, né? Aqui nessa ponta aqui, né, desse triângulo para baixo e desse que sobe, está um deserto emocional, né? Quando uma pessoa começa a descer nessa base, ela vai na direção dessas coisas fortes, né, dessas três experiências fortes, que são o trauma, a culpa e a vergonha, né, e ela atravessa, muitas vezes, o deserto emocional, uma falta total de sensação de vida. Né? As pessoas descrevem sua percepção de si mesma, do corpo, como um corpo congelado, um corpo meio, né, meio morto. Né? Algumas pessoas se descrevem como um zumbi. Eu me sinto um zumbi, né? Sinto que não tem nada vivo dentro de mim. Então, o trabalho de desencoraçamento, o trabalho de liberação e de abertura, né, que envolve uma elaboração disso e uma possibilidade de que essa armadura se dissolva no sentido de que não é como você pegar aquele sal de fruta, jogar na água, dissolve tudo, né? Não é bem assim. É uma dissolução no sentido de um afrouxamento, né? De uma abertura, de uma mobilidade, de uma motilidade corporal que abre espaço para uma condição mais prazerosa, né? E é aí que a vergonha aparece, porque quando a gente essa vergonha oculta, né? Quando a gente identifica onde e em que momentos, e em que circunstâncias, né, o prazer é interrompido, né? Quando o prazer é interrompido, psicologicamente, começa um mecanismo de autoataque, né? Como mostra bem o Fabiano no curso no seminário sobre a vergonha. Geralmente, o autoataque vem de formas muito sutis, né? O autoataque vem com críticas. Puxa, perdi minha caneta, onde é que está? Você começa a ficar irado, procurando uma coisa que você perdeu, você já está num estado de autoataque. Né? Porque um prazer simples, né? Eu quero achar minha caneta para escrever alguma coisa, foi interrompido. Né? Um movimento espontâneo foi interrompido. Essa interrupção, ela já por si só ativa uma sensação de ataque. Né? E às vezes esse ataque vai para o exterior, a pessoa começa a agredir, a criticar, a reclamar. Né? Não é raro a gente encontrar gente reclamando, ou a gente mesmo reclamar. Né? A gente sai reclamando da gente mesmo, sai reclamando dos outros. Pô, onde é que eu botei aquilo? Onde é que eu guardei isso? Né? E esse mecanismo de autoataque é uma expressão desse prazer inibido que é típico do mecanismo da vergonha. Né? Então, quando uma pessoa não elabora isso, não processa isso, não aceita isso, né? Ela não passa pela sensação corporal, né? Que ela está com vergonha. Né? A consciência apreende a vergonha, né? a necessidade do autoataque começa a desaparecer, eu não preciso atacar. Né? E toda essa árvore cheia de saídas defensivas, né? Cheia de galhos que expressam as defesas,
essa árvore ela vai enfraquecendo. A gente não precisa corresponder a autojustificativas, né, ou que são críticas aos outros ou a si mesmo, né, porque a gente relaxa na nossa falta, né? A gente relaxa e afrouxa. Esse afrouxamento é que traz a possibilidade de, de que as interações se baseiem mais na experiência, né? O exemplo que eu dei ainda há pouco, né, a esposa que chega em casa exausta e o maridinho lá esperando. Geralmente esses maridos são uma espécie de Vossa Majestade, né? E essas esposas estão presas, né, ou companheiras ou parceiras, né, a ter que atender, a ter que servir, ter que agradar o reizinho, né? E eles foram assim para as suas mães. Tem muitos exemplos que aparecem na clínica de situações como essa, né? E se essa pessoa chega e diz: Benzinho, hoje não vai dar, não vou conseguir fazer seu macarrãozinho, né? Vamos pedir alguma coisa por telefone, vamos fazer diferente, vamos comer a sobra do almoço, né? Vamos dar um jeito nisso, porque eu não estou conseguindo. Eu até sinto vergonha de não poder ser o que você espera que eu seja, né? Mas aí vai entrando uma relação mais verdadeira. A pessoa está mais conectada com a experiência dela, né? O reizinho lá pode dizer assim: puxa, mas eu queria tanto que você me tratasse como, né, me fizesse me sentir o seu, aquele que você tanto deseja, que você se sacrifica tanto. Alguns ficam irados e raivosos, né? Eles não conseguem suportar isso, né? E aí entra o ataque, né? Porque eles também sentem vergonha, né, de que o seu desejo não seja atendido, né? O prazer foi interrompido ali, né? O prazer de ser objeto dos cuidados, do desejo do outro, né? Mas se os dois conseguem estabelecer uma relação honesta com essas frustrações, né, começa a acontecer um afrouxamento. E esse afrouxamento permite que eles se reconectem em outro nível, um nível mais verdadeiro, né? Um nível que não precisou encobrir nenhuma verdade, nenhum aspecto da experiência de cada um, né? Mas geralmente não é assim que acontece, né? Geralmente essas dinâmicas são muito adoecidas, né? Ou a pessoa se submete, né? Ou ela fica agressiva, entra no contra-ataque, eles ficam se atacando, né? E um dizendo para o outro: eu sabia que você não era o que eu pensava, né? Começam, essas situações começam partem para a agressão, né? Ou um fica completamente frustrado e o outro fica se autovalorizando, né? São as dinâmicas sadomasoquistas, onde um fica torturando o outro, né? Tem as dinâmicas fálicas, dominadoras, né? Onde a agressão é usada para dominar, né? Você é isso, você é aquilo, né? Começam a vir as ofensas, os ataques diretos, né? Tem as dinâmicas orais, caracterologicamente falando, né? Que do tipo assim: eu caí no meu desalento, né? Ninguém olha para as minhas necessidades, né? Tem as dinâmicas esquizoides, que simplesmente se desconectar, perder completamente o contato, se dissociar, né, da indiferença, né? E isso são padrões que vão afastando, né, afastando os dois, né? Vão separando. E às vezes é uma mistura de tudo isso, né? Tem muita agressão que se envolve, que aparece, ou então é, tentam compensar com sexo, por exemplo, entendeu? Tipo assim: você não vai fazer o jantar que eu quero, mas você vai ter que me dar uma coisa mais valiosa depois, né? Então, isso também vale para as relações de trabalho, né? Onde a vergonha não pode ser reconhecida e todo mundo fica brigando por uma atitude de superioridade, uma atitude de competição,
né? Que envolve um medo muito grande de perder suas posições, né? Quem não conhece o chefe inseguro, né? O chefe que está sempre dando Uhum. ordens, criticando para esconder suas próprias inseguranças, né? Ele está pondo sempre o defeito nos subordinados, né? E às vezes as pessoas sofrem muito com isso, né? No trabalho tem muita tensão porque é aquele chefe que ninguém gosta, né? Porque há uma falta total de conexão, né? De conectividade com as possibilidades de acerto e erro, né, que são normais na vida humana, né, são normais na vida no mundo do trabalho. Né. E tem também as saídas, né, as saídas da vergonha, né, os sem vergonhas de sexta-feira, né, que às vezes começam na quinta, né, que começam a mamar, né, álcool ou outras substâncias igualmente com a finalidade de produzir prazer, né? Quando a pessoa usa ou abusa das substâncias em favor do prazer, né, sem levar em conta que ela pode estar ocultando o desprazer dela mesma, ela está criando uma polaridade, né? É aquela coisa da pessoa que está sempre de ressaca, porque ela está sempre tentando vencer traumas, medos, né, angústias e vergonha, culpa e vergonha, né, com um excesso de substâncias liberadoras, né? Essas substâncias têm a função de dissociar, de manter o contato longe, né? Perder o contato com esse funcionamento natural do corpo, que paradoxalmente é a nossa única fonte geradora de emoções que possam gerar um bem-estar genuíno, né? Um bem-estar que realmente a pessoa aprecie. Né? Então, a, a nossa. Deixa eu ligar aqui a telinha para ficar vendo a hora, né? Senão daqui a pouco Agora, a gente essas perde a hora. couraças que você Ah, fala, elas são diferentes de pessoas para pessoas, né? isso, E, são. e aí, como é que é? Para algumas pessoas, todo mundo tem couraças, mas tem pessoas que vão ter mais, tem pessoas que vão ter menos. É, Mas às vezes a gente não sabe que a gente tem, né? A gente vai vivendo no modo automático e às vezes a gente isso. não tem Essa é a base, esse essa base da conhecimento, a defesa principal aí é a dissociação, é ir vivendo no automático, né? vivendo no automático. Isso. E você acha que é possível, por exemplo, você pegar a vergonha eu identifiquei que existe a vergonha e Aham. transformar ela numa ferramenta para você ir num, assim, num movimento mais saudável, digamos assim, eu tenho vergonha, mas Uhum. eu vou agora desenvolver a minha desinibição de falar em público, né? Eu sei que Uhum. existe a vergonha, mas eu vou pegar Isso. essa vergonha e transformar ela numa coisa melhor. Você não Você acha transforma que isso é a ver... possível? É totalmente possível. A gente não transforma a vergonha numa coisa melhor. Ela é o que ela é, né? Então, você quer se desinibir, quer dar palestras, dar aulas, né? Se mostrar mais. Isso não vem da vergonha, isso vem das habilidades, isso vem das competências, né? A gente estuda um assunto, aprende, quer falar sobre ele, quer levar para as outras pessoas, tem vontade de compartilhar, ou de transformar isso numa profissão, né, num jeito de sobreviver, e está tudo bem com relação a isso. Né? A vergonha, ela está implícita no movimento de expansão, de abertura. Né? Eu sinto muito prazer em falar, né? Falar com as pessoas. Né? É uma experiência boa para mim, é prazerosa. Mas eu sinto, às vezes, a tendência do corpo de se contrair, né? E de inibir essa expressão prazerosa. Né? E aí eu fico, será que eu estou perdendo meu raciocínio? Será que eu estou falando coisa adequada? Né? Como é que eu faço agora? Como é que eu vou para o próximo passo? O assunto. Isso fica numa uma consciência que fica medindo o senso de adequação. Né? Ela está presente aqui, né? Ela está presente em todos nós. E
à medida que eu sinto e posso reconhecer, né, que o processo de vergonha, né, de inibição do prazer, está acompanhando a minha expressão, ela não me impede, né? Ela está num lugar que me permite expressar, né? Eu, quando comecei a dar palestras, eu era recém-formado, às vezes na faculdade a gente tem que dar aula, né? Eu começava dizendo, gente, olha, vocês me desculpem, eu não sou especialista nesse assunto, eu estou começando a estudar isso agora, e tal. Então, isso já me dava uma certa humildade, né? Eu não tenho que impressionar vocês, né? E geralmente quando a vergonha era admitida, né? Aí logo a espontaneidade brotava, porque eu não estou brigando contra nada, né? Agora imagina aquela sensação de que você está com alguém com uma arma apontada aqui na sua cabeça, né? Dizendo assim, você não pode errar, você não pode falar nenhuma bobagem. Se alguém não gostar, você vai sentir, você vai escutar um barulho e vai ser o último som que você vai ouvir na sua vida, né? Quer dizer, essa sensação de que você está entre a vida e a morte, que a vergonha não assumida, não integrada, né, provoca, né, ela é por si só inibidora. Né? Quem passa por isso uma vez diz, nunca mais eu quero falar em público, nunca mais eu quero me apresentar, foi horrível. Ou então a pessoa tem um trabalho que obriga que ela faça isso, né? E cadê o psiquiatra? Por favor, duas receitas de Rivotril para eu poder me acalmar. Né? Aí é uma calma artificial. Né? Ou então duas doses, né? O Humphrey Bogart tem essa frase famosa que ele diz que o problema da humanidade foi ter nascido com duas doses a menos, né? Então, na segunda dose fica tudo bem, a gente relaxa e aí se expressa, né? Aí pode entrar nos jogos de sedução, nos jogos amorosos e tal, né? E a vergonha fica oculta, né? Você usar os recursos químicos, né? Eles às vezes é a última alternativa que uma pessoa tem. É melhor ela, se ela tem uma urgência, né, é melhor usar. É. E não botar alguma coisa em risco, né, uma apresentação importante no trabalho, ou na faculdade, alguma coisa assim. Né? Mas se a gente quer alcançar uma autoconfiança mais genuína, né, a gente não pode querer criar uma polaridade com a vergonha. Né? Porque a polaridade é o que gera mais tensão. Né? Então, onde é que eu escondo a minha vergonha? Né? Se eu faço isso, né, eu me divido internamente. Então eu perco a espontaneidade. Eu fico no personagem, eu fico todo duro, tentando apresentar uma coisa que aparentemente tem coerência, tem lógica, né, vai ser aceita, está adequada, mas por conta dessa polaridade interna é que os problemas se agravam. Né? Às vezes a pessoa faz muito isso, né, faz isso, mas essa divisão está na linha do diafragma. Né? Essa divisão na linha do diafragma provoca uma tensão constante ali. Essa tensão constante começa a hiperexcitar o estômago e a aumentar a produção de ácido clorídrico. Aí o cara vai ao médico, úlcera, né, gastrite, coisas que são efeito de um estado de divisão crônica, né, que se cronificou, e aí os problemas ficam mais graves. Né? Mas se a gente dissolve isso, né, se a gente trabalha nisso, o que a gente consegue é ter um funcionamento mais natural, mais perto do natural, que implica em aceitar, né, a possibilidade da gente viver a vergonha como a gente precisa aceitar a possibilidade de viver todas as outras emoções básicas. Quais são as emoções básicas? Medo, né? Raiva, tristeza, alegria, nojo, a sexualidade e a vergonha. Né? Eu estava explicando isso para um cliente outro dia, e aconteceu uma coisa, eu falei, não, são 7 emoções. Ele falou, quais são as emoções básicas mesmo? Você me falou outro dia, eu esqueci. Aí eu disse, são 7. Aí eu falei, medo, raiva, tristeza, alegria,
vergonha, aí fiquei assim, aí eu brinquei, eu falei, é a sexualidade. Na minha idade é mais fácil lembrar da vergonha do que da sexualidade, entende? Porque, né, as prioridades podem ir mudando com o tempo. Mas a possibilidade de você reconhecer que você se excita sexualmente, que você tem nojo, né, que você tem raiva, tem medo, tem tristeza, né, e que tem alegria, isso se alterna, isso é uma base emocional de todo o nosso funcionamento e que isso vai além, vai ser a base de sustentação de um modo de pensar que pode ser a favor da vida ou que pode ser contra, né? Foi o que o Reich mostrou, né? Você cria uma sociedade com valores baseados nessa divisão, você cria uma sociedade doente, né? Quando você desenvolve uma sociedade, a possibilidade de que as pessoas se reconheçam naquilo que é a sua autenticidade, né, e trabalhem nisso e se responsabilizem por isso, né, esse é um outro passo assim, fundamental, porque não adianta esperar que venha dos outros, né? Isso é um processo que começa com uma autorresponsabilização que se a pessoa sozinha não dá conta, ela precisa de ajuda terapêutica, precisa de ajuda de alguém que entenda o que está acontecendo, né, para que ela possa se superar. Né? Do contrário, a pessoa vai continuar vivendo esse tipo de coisa de uma forma repetitiva, de um padrão constante, e o que é pior é envelhecer sentindo que você não vive uma vida de verdade, né? Não vive uma vida baseada naquilo que você experimenta de fato, né? A possibilidade de transformação vem dessa congruência, né? A transformação vem da gente reconhecer as coisas como elas são, né? A gente não cura o que não sente, né? Então, um trauma tem dores, tem partes muito difíceis de serem lidadas, que é difícil passar por um trauma sozinho, né? É muito difícil a gente viver isso sem um apoio, né? Quando a gente tem apoio é muito mais fácil, né? Mas uma das defesas por causa da vergonha é se isolar, né? Diante de um trauma, né? Por exemplo, a pessoa descobre que tem uma doença, tem câncer, né? Em algumas famílias, né, o câncer não pode ser falado, ninguém pode comentar, né? A palavra câncer não pode ser dita, né? E isso é efeito de um processo de vergonha subjacente, né? Um processo muito profundo que você, ó, eu estou com câncer, eu preciso de ajuda, né? Eu vou precisar de tratamento médico, eu vou precisar de alguém me acompanhando, etc, necessidades de apoio emocional e tudo, né? Mas quando a percepção de uma doença vem com uma ideia de fracasso, né? Como se a pessoa não pudesse mostrar isso, né? Reconhecer defeitos, falhas, né? Como se isso fosse... Porque ela entra num processo de autoataque, né? Isso é muito problemático, né? Muito Então, ruim. é muito ruim mesmo, né? O que nos liberta é o amor à verdade, né? Que é a congruência, né? Ser o que a gente é. Por isso é que a minha afirmação de que o sem vergonha não é livre, né? A gente só é livre quando a gente integra a vergonha no nosso funcionamento, né? Quando a gente reconhece as situações. E não é difícil perceber isso, né? É só você parar para pensar ao longo do dia quantas vezes você sente vergonha, né? Se você pensar no dia de hoje, né? Está quase meio-dia, eu já senti vergonha hoje, eu me dei conta da vergonha. É É um bom sério, exercício, né? A gente anotar no final do é, dia quais foram as é um bom situações, né? exercício. Você vai ficar surpresa, porque você vai perceber que você sente vergonha todos os dias e em vários Todos os momentos, dias. todos os dias em Meu vários momentos, Deus. e só não se dá conta, né? Só não se dá conta, porque você sente vergonha quando o prazer é interrompido, né? Quando o prazer é interrompido. E aí você pode perceber que se o prazer foi interrompido, é provável que tenha começado uma defesa psicológica,
que pode ser a crítica, né? Pode ser ficar agressivo, né? Criticamente agressivo, né? Agredir o outro, agredir a si mesmo, né? Se auto-atacar ou atacar alguém, o que dá no mesmo, né? Atacar os outros é a mesma É, coisa. Gerar negatividades, né? Gerar negatividades gera negatividades para si próprio, né? é. Então, não existe sem vergonha livre, né? Os sem vergonha estão baseados na dissociação, né? Eles se dissociaram, mas eles não estão tendo um funcionamento realmente livre, né? A liberdade vem quando você integra, né? Quando você se dá conta do grilhão que está no seu pé e até onde vai a raiz dele, né? Então, aceitar a vergonha, né? Aceitar que a gente quer uma das emoções básicas é aceitar uma possibilidade, um caminho para se libertar, né? Se libertar de tudo aquilo que aprisiona, porque você sente que se o prazer foi inibido, houve uma contração, né? Houve uma contenção Uhum. de energia no corpo. Se essa contenção de energia não é conscientizada, você entra numa defesa, entra num automatismo, e aí vem as compulsões, né? O pensamento compulsivo, as obsessões, né? E essas obsessões elas são sustentadas por esse padrão de encoraçamento. Então, o prazer vai ficando cada vez mais distante, né? Aí cada um vai usar mecanismos de defesa conforme a sua estrutura de caráter, como você perguntou antes, né? O grau disso é muito variado de pessoa para pessoa, né? Eu já vi pessoas terem uma compreensão rápida disso e realmente entenderem que elas não tinham o que estava fazendo mal a elas, né? Qual era o veneno que elas tinham e que elas estavam alimentando. Então, outras pessoas levam muito tempo para compreender e para achar esses núcleos, essas bases, né, esses pontos de partida, né, porque às vezes a ponta do fio vermelho está lá, mas o caminho até a raiz do problema demora, é lento, né? Isso Exato. varia de pessoa para pessoa, varia das influências que a gente teve na vida, das histórias de cada um, tudo mais. A Vamos, Sandra está falando aqui que ser livre é tudo de bom, né? E, e aí se é, torna uma busca, né, Ricardo? Quando a gente percebe que. Eu acho que assim, né? Eu, como pessoa comum, eu não sou da área de psicologia, né? Quando a gente descobre que existe um caminho que é possível, é maravilhoso, né? Você fala assim, é, nossa, então isso tem uma solução, né? Porque é ruim quando isso, você não tem alternativa e você fica isso, preso naquilo. Nossa, eu vou ser uhum, é isso, encoraçado o resto da vida. é, Danou-se. Não, não é, adianta eu fazer um curso, não adianta eu beber, porque lá no é, fundo é. eu não tô sentindo mesmo, Exato, não tá tendo exato. prazer, não tá tendo Uhum. essa energia boa, né? É. Isso é uma excelente observação, Lívia, porque essa desesperança leva pessoas a destruírem a própria vida, né, de É, formas muito autodestruição. variadas, né, leva para a autodestruição ou para uma paralisia da vida, né, uma vida paralisada, uma vida travada, o que Reich chamou de imobilismo, né, uma Uhum. existência imobilizada, as pessoas que só cumprem seu dever, que só fazem o que devem, não são capazes de se dedicar a nada que seja a expressão do prazer, né? É, isso aí tem um mecanismo que o Reich mostra que é muito importante de ser compreendido, que é quando a gente espera que venha dos outros, né, tudo que a gente quer para se sentir bem tem que vir dos outros, né, a gente está tentando se melhorar uma base que é muito ruim, muito angustiante, né? Então, você pode querer que alguém se apaixone por você, você quer o amor de outra pessoa, você quer a fama, você quer que te reconheçam, você quer comprar um carro bacana para as pessoas te invejarem, você se sentir superior e tal, né? Porque o caráter ele vai sendo administrado pelo aspecto secundário do narcisismo, né? Que é essa luta entre superioridade e inferioridade, né? Quando a gente vai na direção de superar essa questão, né,
e começa a ver, a perceber o prazer vindo de dentro para fora, né, a relação com o outro e com os projetos de vida muda, né, porque o outro passa a ser um meio de você expressar essa pulsação mais livre, né, essas sensações. É como você está, uma criança que está solta, alegre, espontânea e vai chamar a vizinha para brincar, né? Ela está cheia de vida, de curiosidade, de interesse, e aprendeu uma brincadeira nova e quer ver como é que é. Né? Então, o outro entra num outro lugar. Né? É como você está escutando uma música bacana e você tem vontade de dançar e você chama alguém ou, né, entra num processo de trazer o outro para essa experiência e compartilhar. O outro está nessa também, então você vai e se somam, essas possibilidades se somam. Né? Outros se unem para criar empresas, outros se unem para fazer estudos, trabalhos científicos, né? Outros se unem para o amor, para o sexo. Então, em cada momento e em cada tipo de caráter, você tem motivações mais diferenciadas, né? E a união com as pessoas, a parceria, tem essa outra função, essa outra forma de se manifestar. Então, o outro não fica com o compromisso, né, de ser para nós, né, o que vai nos salvar. Né? Outro dia, um cliente estava contando que olha, a namorada nova dele disse que a psicóloga dela falou para ela que, pelas características dele, ele era a melhor opção de vida para que ela crescesse e se tornasse uma pessoa melhor. Então, eu não sei se essa psicóloga realmente disse isso, mas se ela disse, ela cometeu um erro gravíssimo, né? Porque ela pode ter dito outra coisa e a pessoa compreendeu desse modo, né? Porque senão, você vai ver, né? Você vai ver só. Ou seja, você tem que corresponder àquilo que vai me transformar numa pessoa melhor. Não é a pessoa melhor que está se desenvolvendo dentro de mim, encontra em você uma pessoa ideal para compartilhar isso. Percebe a diferença? Né? Sim. Temos alguma Nós estamos, pergunta aí? Estamos quase no temos uns fim já. minutinhos aí para perguntas, né? Aham, temos. Até Então, agora será não tem, não. Vamos ver se. enquanto o pessoal vai pensando se quer perguntar alguma coisa, né? A gente vai falando. Né? No seu blog tem mais conteúdo sobre esse tema? Sim, Ou no tem blog algum tem, livro também que você recomenda? tem alguns textos, né? Os livros, a base desse modo de pensar é o pensamento haitiano, a psicanálise, os estudos sobre a vergonha, né? E tem também o curso online sobre a vergonha, que eu espero que até É, meados ou final de agosto ele já esteja pronto, né? Porque a parte do Fabian precisa ser legendada em português, né? E muita gente uhum. não vai entender ele falar em espanhol, e a única maneira de traduzir é você botar a legenda em português, né? Nós já temos uma pessoa trabalhando nisso, duas pessoas, aliás, né? Temos Legal. uma Então, em breve tradutora. teremos o curso, né? Isso, em breve Maravilha. nós teremos o curso online sobre a vergonha, né? E eu vou gravar depois a minha parte que vai falar sobre a vergonha e o trauma como trabalho para os terapeutas, principalmente para os terapeutas de EMDR, que eu vou gravar uma parte para os terapeutas de EMDR e uma parte para os terapeutas corporais também, né? Que às vezes o trauma aparece na clínica e eles não sabem bem como lidar, né? É só aguardar um pouco, tenhamos paciência, que aí a gente vai ter muito material para fundamentar futuras conversas e mais perguntas, né? As pessoas que se dedicarem ao tema vão encontrar muita riqueza e muito assunto para se discutir, né? E Uhum. os terapeutas também, né? Os terapeutas também
vão se beneficiar, porque a vergonha é um tema muito pouco falado nas escolas de terapia, né? Se trata muito pouco a vergonha, né? Quase nada, para se Ó, tem dizer a umas verdade. perguntas aqui. O meu parceiro disse que eu sou a força dele. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa expressão? Eu não sei Tem se eu um outro fico, aqui também. Amar não é trocar sem cobrar? eu não sei se eu fico com pena do parceiro ou se eu fico com pena dela, entende? Porque, né, a minha força não pode depender da força do outro, né? A minha força tem que ser minha, né? É como a história do coração, né? Eu não te dou meu coração, né? Eu abro meu coração para você, né? Então, eu recomendo que essa pessoa abra a sua força e diga, vamos unir nossas forças, né? Quando uma pessoa tem muita dependência da força do outro, né, ela está se dissociando dela mesma, ela está precisando se ver. Né? Por que a minha força é você? Né? Então, isso chega a virar uma exigência, né, de que você me proteja, né? Você me sustente. E tem outra pergunta Tem aí, uma qual que era a está outra? interessante também. O sem Você viu vergonha essa tem daqui excesso sobre de vergonha, por isso isso? os sem vergonha têm excesso de vergonha, por isso se dissociam. O grau de vergonha varia em cada um de nós, né? A capacidade de perceber a vergonha também varia, né? Às vezes a gente passa por coisas que são o processo da vergonha, mas não nos damos conta. Os sem vergonha, as pessoas que dizem eu não tenho vergonha de nada, eu faço o que eu quero, e pronto, eles estão dissociados da vergonha, né? Eles não estão fazendo contato, né? Ou eles estão dizendo simplesmente a vergonha não me paralisa. Ok, a vergonha não deve paralisar ninguém, né? Mas não quer dizer que o mecanismo neurofisiológico da vergonha não esteja agindo, né? Isso está sempre agindo de algum modo, né? E é importante a gente reconhecer isso. Tem outro comentário aqui, nada de metade da laranja. Isso. Essa foi o que eu falei no começo, né? Essa tentativa de encontrar uma simetria no outro, né? É uma tentativa fadada ao fracasso, né? Porque nós somos pessoas diferentes, ninguém consegue completar, né? Um ser o complemento do outro, né? Você me completa, você me dá tudo, com você nada me falta, isso é uma balela, né? Porque, na verdade, não é assim. A possibilidade de amar implica na possibilidade de aceitar essa diferença, né? E é um jogo de experiência, né? De experiências mútuas, né? Às vezes as pessoas se frustram, dizem, não era o que eu esperava. Ok, mas como você se comportou aí? Sexualmente era uma pessoa meio sem graça. E o porquê? Não fazia o que eu queria. Não? Você dizia o que você queria, o que você gostava, né? Eu não. A vergonha não deixava. Queria que o outro adivinhasse, né? O desejo de ser adivinhado nas suas necessidades, né? Esse é o parceiro ideal, é um parceiro mágico, né? Ou uma parceira mágica, a pessoa que vem e faz tudo. Isso acaba virando uma espécie de performance, né? Tentando agradar, que no fundo, foi treinado vendo filme pornográfico, porque que é uma coisa feita de uma maneira completamente automática, né? Geralmente aqueles atores estão drogados para poder aguentar aquilo tudo, né? Aquilo não é É, uma sexualidade genuína, né? acho que vai encerrar a live, né, pessoal? Então, vai ficar É, no IGTV e no YouTube temos, esse conteúdo, tá bom? isso. Temos que torcer para encontrar no outro a diferença, sim, e se completar com isso, né? E lidar com isso, né? Isso mesmo. Quanto tempo a gente tem ainda, você sabe? Acho Aqui que não um, está um aparecendo. minuto. É, daqui a 1 minuto. pouco, 1 minuto, né? Daqui a pouco encerra. Bom, vamos nos despedindo então, né? Em breve a Sim. gente se encontra de novo, vai ficar no IGTV, vai subir para o YouTube também, né? Ó, tá em 25 segundos já. Vai encerrar. Obrigado a todos pela presença, obrigado pelas perguntas. Gratidão. Lívia, obrigado a você também. Grata. Bye, bye. Até a próxima. Até, pessoal.